A maioria dos seres humanos faz essa pergunta aqui, ó. Ô Bispo Paulo, por que eu tenho uma luta constante contra o sofrimento? Porque eu não entendo. Às vezes eu estou com um problema, e aí eu luto para vencer aquele problema. E quando eu estou quase vencendo aquele problema, já está dando tudo certo, aí aparece outro. Aí eu tenho que começar outra luta. Por que é assim? Quase todo ser humano faz essa pergunta. E você sabia que a Bíblia tem a resposta para essa pergunta? Porque nós temos uma luta constante contra o sofrimento, uma luta que nunca acaba. Entra ciclo, termina ciclo, começa outro, e assim vai ser até a gente morrer. Por quê? Vou te mostrar na Bíblia, e você vai ver o quão importante é esse culto aqui, ó, de oração, de batalha espiritual, o quão importante é para nós. Vai comigo lá em Efésios. Vai lá comigo em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, isso mesmo. Efésios capítulo 6, 10. Quero te mostrar algo tremendo, para abrir mesmo a sua visão, para abrir seu entendimento, para você dizer assim: agora eu entendi por que eu devo estar nesse culto de oração, por que eu não devo faltar de jeito nenhum. Agora eu entendi por que eu tenho uma luta constante contra o sofrimento. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz o texto sagrado. Uma palavra final. A gente usa muito isso, né? Ô menino, eu vou te dar uma última palavra. Mudando aí as coisas aí, você está dizendo para o menino: não espere mais nada depois disso. A palavra final é aquilo que precisa ser absorvido, e é uma definição, não tem abertura. Então olha o que a Bíblia diz: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor. Não é na sua inteligência, não é na sua capacidade, não é no seu conhecimento. A pergunta anterior é: por que o ser humano enfrenta lutas constantes contra o sofrimento? Aí o texto bíblico já vem dizendo para nós assim, ó: sejam fortes no Senhor. Cola com Deus, procura Deus, para que você tenha a força que vem dele, porque vão ter batalhas que, meu amigo, se não for com a força dele, de Deus, você não vai sair do lugar. Tem batalha que é pesada, tem luta contra o sofrimento que é pesada. Então sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Continua comigo o versículo 11. Vistam toda a armadura de quem? De Deus. Para comigo um pouquinho. O apóstolo Paulo foi quem escreveu esta carta aos Efésios. E o apóstolo Paulo, ele sai de Jerusalém
de Israel, e ele vai evangelizar em todos os países conhecidos na época. Aqueles países, todos eles, eram colonizados por Roma. Os romanos tinham dominado aqueles países, conquistado aqueles países. E como que Roma conquistava os países? Quem sabe? Com o exército, na força. Então o apóstolo Paulo, nas suas pregações, inspiradas por Deus nas mensagens bíblicas, muitas das vezes ele vai usar uma linguagem militar, porque era algo que o povo entendia, porque Roma utilizava da força militar para conquistar, para dominar. Então muitas das vezes o apóstolo Paulo vai usar uma linguagem militar. Por isso ele está dizendo, olha, vistam toda a armadura de quem? De Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias de quem? Do diabo. Então Paulo está dizendo para nós que a nossa vida nesta terra vai ser uma luta constante contra as estratégias de quem? Do diabo. Por isso que ele usou o termo vistam a armadura de Deus. Sejam soldados preparados. Preparados. Não dorme no ponto. Não ande desprotegido. Assim como Roma, olha Paulo falando, ó, assim como Roma veio e conquistou essa terra aqui, o inimigo, ele vai vir com toda a fúria para conquistar a sua vida também. Ele vai vir. Então você tem que estar pronto para a batalha, você tem que estar preparado. Você não pode estar dormindo. Você não pode estar desprotegido. Esteja revestido da armadura de quem? De Deus. Que quando a batalha chegar, a luta chegar, você estará preparado para vencer. Agora vem a parte mais importante que eu quero que você preste atenção. Versículo 12. Olha o que Paulo disse. Para nós, ó. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Que mundo é esse que ele está falando? O mundo espiritual. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que a nossa luta constante não é contra pessoas. Porque se fosse contra pessoas, a gente tentava dar um jeito aqui, se de tudo não tivesse como dar um jeito, a gente mudava para outro lugar, sumia. Mas não é. A nossa luta constante é contra os governantes e autoridades do mundo invisível, do mundo espiritual. Agora olha que forte que Paulo vai dizer, olha, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É por isso aqui, ó, que a sua luta contra o sofrimento nunca acaba. Nunca acaba. Porque estes seres invisíveis, eles não acabam, eles não morrem. Quando é que eles serão destruídos? Quem sabe quando eles serão destruídos? Somente no dia do juízo final.
até lá eles estarão por aqui. Eles são imortais. E aí vem um problema maior, que as pessoas não querem aceitar. E o inimigo não quer que você entenda ou aceite. Essas forças malignas que o próprio apóstolo Paulo está dizendo, que são contra eles que nós lutamos, sempre, eles querem causar o sofrimento na vida do ser humano, porque o prazer deles, o trabalho deles é esse. Eles têm poder e domínio sobre toda essa terra. Que isso, bispo Paulo? Vai comigo em Lucas capítulo 4. Vai comigo em Lucas capítulo 4. Olha como é que Deus está abrindo o seu entendimento aqui hoje. Deus está respondendo para você. Porque que a nossa luta constante nunca termina. A luta contra o sofrimento. Lucas capítulo 4, versículo de número 5. Então você já sabe que a nossa luta é contra quem? Os governantes e autoridades deste mundo invisível. Eles são poderes das trevas, espíritos malignos. Agora olha o que aconteceu aqui. Lucas 4, 5. Então, o diabo o levou a um lugar alto. Levou quem? Jesus. E num momento, lhe mostrou o que, pessoal? Todos os reinos do mundo. O que você entende com todos os reinos do mundo? O que você entende com todos os reinos do mundo? Hã? Não. Hã? Ah, é isso aqui, ó. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, o diabo iria mostrar todos os países do mundo. Porque naquela época não tinham autoridades políticas. O que as terras tinham eram o quê? Reis. Então eram reinos. Mas o tempo passou, os reinos caíram, os países não têm mais reis, tem o quê? Presidentes, primeiro-ministro. Então se fosse hoje que isso acontecesse, então estaria escrito: então o diabo levou a um lugar alto e por um momento e lhe mostrou todos os países do mundo. Todos os países do mundo. E olha o que o diabo falou para Jesus. Olha o que o diabo falou para Jesus. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles. Ou seja, trazendo para hoje, eu lhe darei a glória destes países e autoridade sobre eles. Agora lê para mim em voz alta. Você continua lendo. Não, lê em voz alta. Não, vocês estão lendo em voz baixa. O diabo disse: todos esses países, a glória deles e a autoridade sobre eles é meu. O irmão disse que era mentira. Vamos ver se era mentira? Se Jesus confirmar, é verdade. Se Jesus não confirmar, é mentira. Vai comigo em João capítulo 12. Vai comigo em João 12. João 12, 29. João 12, 29. Vai comigo. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele, com Jesus. Então Jesus lhes disse: a voz
foi por causa de vocês, e não por minha causa. Agora presta atenção no versículo 31. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será o quê? Expulso. Então Jesus Cristo está confirmando para mim e para você que a autoridade sobre todos os países deste mundo estão nas mãos de quem? Do diabo. Bispo Paulo, não é possível. Vai em João 14, versículo 29. João 14, 29. Eu estou respondendo para você. Por que que o ser humano tem uma luta constante contra o sofrimento e nunca acaba? Eu estou dizendo e mostrando na Bíblia que é porque quem está no controle deste mundo aqui, desses países, desses governos, de tudo isso, das repúblicas, de tudo, é Satanás. Que isso, bispo Paulo? Calma que Deus vai nos mostrar a saída. 14:29, João. Eu lhes disse estas coisas, Jesus falando, antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês o quê? Vocês creiam. Presta atenção agora. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês. Isso aqui aconteceu um pouquinho antes de Jesus ser preso, ser crucificado e tal, um pouquinho antes, olha lá. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo, o quê? Se aproxima. Quem é que levou aquelas pessoas para prender Jesus? Foi o diabo. Foi Satanás. Ele só não sabia o que ia acontecer depois, né? E Jesus diz assim, ele não tem poder algum sobre mim. Jesus está dizendo, ele acha que vai estar me prendendo, mas na verdade eu que vou estar me entregando. Ele não tem poder nenhum, poder algum sobre mim. Jesus não disse, ele não tem poder nenhum sobre vocês, sobre o mundo. Jesus disse, ele não tem poder nenhum sobre mim. Versículo 31. Mas farei o que o Pai requer de mim. Jesus falando, eu vou me entregar, porque é isso que eu vim fazer. O Pai está esperando eu ser obediente, cumprir a missão, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos o quê? Embora. Na sequência você lê na sua casa, você vai ver que daí a pouco vão chegar para prender Jesus e vão levar ele para todo aquele sofrimento. Olha, então o governante do mundo levou as pessoas para prender Jesus, para levar para o sofrimento. O governante deste mundo, esses espíritos imundos, malignos, eles querem conduzir as pessoas para o sofrimento. Se você perguntar para mim assim, Bispo Paulo, mas quando foi que os espíritos malignos, o diabo, ele recebeu esse poder, essa autoridade sobre todos os países, sobre tudo? Quando que isso aconteceu? Eu não sei te responder concretamente. Eu não sei quando. Existem teorias, existem ideias de quando foi, mas como eu não tenho um fundamento bíblico para dizer para você, foi aqui nessa data,
Então eu não sei te dizer quando foi. Não tem na Bíblia quando foi. Mas tem na Bíblia que tudo foi entregue para quem? Para ele. Foi entregue para ele. Eu não sei te dizer quando foi que ele recebeu esse poder, essa autoridade sobre esse mundo aqui. Mas eu sei dizer para você quando foi que o ser humano se tornou presa nas mãos do inimigo. Aí eu sei. Quem lembra quando Deus criou o ser humano? Quem lembra? Qual era o nome do primeiro ser humano? Adão. Qual era o nome da pessoa que estava com Adão? Eva. Onde Deus colocou os dois para viverem? No jardim do Éden, também chamado de jardim de Deus. Ali dentro, Satanás não tinha poder. Ali não era parte do mundo, desse mundo. Ali era parte guardada, protegida e preservada por quem? Por Deus. Lá o inimigo não podia causar sofrimento na vida de ninguém. Se eles tivessem continuado lá, se nós lá estivéssemos, não teria sofrimento. Mas Adão e Eva pisaram na bola. Erraram com Deus. E o que aconteceu? Quem lembra o que aconteceu? Vai comigo lá em Gênesis capítulo 3. Vai comigo em Gênesis 3. Volta aí. 22, 3, 22. Então, o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus fez o quê? Os expulsou do jardim do Éden. Expulsou para onde, gente? Para a terra. Para a terra que quem é que comanda? Quem é que tem o controle? Quem é que tem o poder? Quem é que tem a autoridade? Satanás. Daí que vem aquele ditado. Agora, o que é do Satanás já está guardado para ele. O irmão diz: Deus tinha que ter matado Satanás. Porque quando Satanás foi expulso do céu e foi lançado nessa terra, quando ele foi lançado nessa terra, ele já foi julgado, condenado e sentenciado. O que é dele já está preparado. Nós já sabemos que na batalha do juízo final, ele será lançado no abismo de fogo e enxofre e permanecerá lá eternamente. Só que esse tempo ainda não chegou. Esse tempo não chegou. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, olha lá, para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Já ouviu um ditado assim, olha: o pão que o diabo amassou, foi aqui que o ser humano começou a comer o pão que o diabo amassou. Foi aqui. Porque o ser humano foi expulso para a terra, para o lugar onde o controle, o poder, a autoridade foi entregue a Satanás. Aí vem aquela pergunta: e agora, Bispo Paulo? E agora? Então quer dizer que eu tenho que comer o pão que o diabo amassou?
Depende. Depende do quê? Depende de você. Porque lá onde a gente estava em João 12, lembra lá em João 12? Coloca para mim no João 12, 30. A gente estava lá. João 12, 30. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será o quê? Expulso. Então quer dizer que tem alguém que é maior do que o governante deste mundo. Tem alguém que tem poder e autoridade sobre o governante deste mundo. E quem é esse alguém? É o Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se eu não quero comer o pão que o diabo amassa, eu devo procurar quem? O Senhor Jesus Cristo. Eu devo estar perto do Senhor Jesus Cristo. Eu devo buscar socorro no Senhor Jesus Cristo. Eu devo pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo. É desta forma que eu vou conseguir, não é evitar as batalhas, as lutas. Não é evitar, não tem jeito. Não espera eu, você veio para a igreja agora, acabou as lutas. Mentira, se eu falar isso aqui eu sou um mentiroso. Não é evitar as lutas, mas é você estar revestido para vencer as lutas. Quando você procura o Senhor Jesus Cristo, você busca Deus. Quando você ora, quando você clama, quando você passa a viver pela fé, então você passa a ter condições de vencer as lutas que normalmente trazem o quê? Sofrimento. Quando a pessoa não vence, o sofrimento toma conta. Mas quando ela está enfrentando uma luta e ela está preparada ali, revestida por Deus, pela armadura de Deus, como nós vimos no texto de Efésios, e ela vence aquela batalha, então por mais árdua que seja aquela batalha, o sofrimento não toma conta da vida dela, porque ela vence pelo poder de Jesus Cristo. Volta comigo lá em Efésios. Nós estávamos no capítulo 6, versículo 12, não é isso, olha lá? Então agora você já sabe contra quem é a nossa batalha, a nossa luta. Você já sabe quem é que causa o sofrimento. Por que que o ser humano, ele enfrenta lutas constantes contra o sofrimento. Você já sabe. Você já sabe também que o inimigo tem poder e autoridade sobre todos esses reinos que existem aqui nessa terra. Você já sabe também quando foi que o ser humano se tornou uma massa nas mãos do inimigo. O próprio ser humano escolheu isso. E você já sabe que se você tiver o Senhor Jesus Cristo na sua vida, se você estiver buscando a Deus, orando com fervor, com fé, você pode vencer essas lutas e se livrar do sofrimento. Agora, como fazer isso? Versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de quem? De Deus. Toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então olha o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando: agora que você já sabe de tudo isso, você já sabe que o tempo do mal vai chegar, o tempo da luta, então que você esteja vestindo toda a armadura de quem? De Deus. Para quê? Para evitar o dia mau? Não. Para resistir ao inimigo. Quando a gente fala de resistência, é algo muito forte.
E a gente tem um exemplo muito bacana, entre aspas, só a caráter aqui de entendermos a passagem bíblica, desta guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Se você analisar o tamanho da Rússia, o tamanho da Ucrânia, o poder da Rússia, o poder da Ucrânia, aquilo era batalha de dias, apenas alguns dias era para a Rússia ter engolido a Ucrânia e ter resolvido o problema. E a Rússia pensava assim, que ia ser questão de dias. Mas você sabe que aquela guerra já tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque a Ucrânia está o quê? Está escrito ali, ó. A Ucrânia está o quê? Resistindo. A Ucrânia está resistindo. E eu vou dizer para você algo surpreendente aqui agora. No meu ponto de vista, a Ucrânia já venceu aquela guerra. Já venceu aquela guerra. Vocês vão ver. Porque o inimigo tinha certeza que ia ser questão de quê? De dias. Então, cada dia a mais é uma derrota maior para o grande inimigo. Quando a pessoa, o ser humano, trazendo para nós agora, entende isso, ele diz: não, peraí, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é maior do que o governante, a autoridade desse mundo aqui? Então eu vou me apegar com o Senhor Jesus, e eu vou resistir a este levante do inimigo. E pode durar o tempo que for, eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória, porque Deus é maior. Paulo usa toda essa linguagem militar para nos ensinar. Deus é maior. Eu já contei várias vezes aqui um caso de uma situação que eu vivi na primeira igreja que eu assumi como pastor responsável. Porque até então eu era o auxiliar de outro pastor na igreja lá. Aí quando abriu essa unidade nova, me foi ordenado ir para essa igreja nova e assumir como pastor. Já contei várias vezes e marcou a minha vida. E serve para mim usar como exemplo, para ensinar, para mostrar para você o caminho. Eu me lembro que um dia, uma sexta-feira de manhã, se eu não me engano, foi uma quinta-feira. Acho que foi uma quinta-feira de manhã, uma sexta-feira. Eu na igreja, a igreja estava vazia na hora. Para um táxi na porta, pisca-alerta ligado, um desespero. Vem o taxista correndo, abre a porta. E tem uma menina chutando para tudo enquanto é lado. Uma menina de uns 13 anos de idade, metendo o pé em tudo, quebrando tudo. O taxista desesperado vendo aquilo. A avó da menina no banco de trás tentando agarrar a menina, segurar. Uma loucura. E naquele negócio o taxista vai ajudar a tirar a menina dá umas pesadas no taxista. Aquele negócio todo, a menina estava endemoniada, possessa. Com muito custo consegue tirar a menina do carro. Vai colocando a menina assim na calçada para colocar dentro da igreja. A mulher, a senhora foi abrir a bolsa para pagar o taxista. Não precisa não. Correu, pegou o carro e eu não quis nem receber. Estava querendo, sumir. E aí aquela menina é colocada dentro da igreja. E ali começa uma batalha espiritual. E eu creio que Deus permitiu tudo aquilo acontecer para me ensinar. E hoje ensinar para você. E no meio de toda aquela batalha espiritual ali, lutando contra aquele mal, cadeiras de plástico na igreja, voando para tudo enquanto é lado, juntando gente na porta da igreja, porque o povo é curioso, o povo gosta de ver o circo pegando fogo, né? Olha o que aconteceu, pessoal. 2 horas depois de batalha, minha camisa já estava colada no corpo, molhada. Meu rosto encharcado, suor caindo nos olhos, sal no caso, suor, né? Sal começou a queimar.
Preste atenção para você nunca mais esquecer, você que está aqui agora. A menina lá ainda com a legião de demônios. Teve um momento que eu passo o dedo aqui na testa, ó, para tirar o excesso, para parar de cair em cima dos olhos, parar de queimar. Nesta hora o espírito manifestado dela deu uma gargalhada, bem alto. Aquelas gargalhadas feias. Naquele momento eu fiquei com muita raiva. Eu olhei para a pessoa manifestada, para o espírito que estava naquele corpo, e falei: está rindo de quê, Satanás, miserável? E o espírito olhou para mim, apontou e disse assim, ó: porque você já está cansado, e você vai desistir disso aqui, e eu vou continuar destruindo a vida dela. Isso já faz anos, eu não me esqueço de palavra por palavra. Naquela hora eu olhei para aquela menina sofrendo, porque aquela menina estava sofrendo, e eu disse para o espírito assim, ó: pois veja bem o que eu vou lhe dizer. Alguém vai ter que sair daqui. Agora eu só saio morto, porque eu não vou desistir desta batalha. Ou eu saio morto ou você sai dela. Foi mais 1 hora de batalha. Brigando. Ah, mas não saiu. Não saía. Deus permitiu eu viver tudo aquilo para mim aprender e para mim ensinar para você hoje que a palavra de Deus é verdadeira quando ela diz que eu tenho que estar vestindo a armadura de Deus para poder resistir. Tem situações que você vai chegar e vai dizer em nome de Jesus, sai, e sai. Mas vai ter lutas na sua vida, vai ter batalhas que o adversário vai levantar, e ele já tem certeza que você vai desistir, porque ele vai se levantar como um tsunami, não vai ser como uma onda. Quem já foi na praia já viu a onda, não já? A ondinha vem, ela quebra e volta. E o tsunami? O tsunami, ele entra para a praia, vai varrendo aquilo tudo que está na beirada e vai arrastando tudo. Tem luta na sua vida que vai ser um tsunami. Tem batalha na sua vida que vai ser um tsunami. E tem pessoas que quando vê que é um tsunami, já faz o quê? Ela já desiste logo. Porque ela diz não tem jeito. E o inimigo, ele já entra em determinadas batalhas na vida de muitos de nós com essa certeza. Com esta certeza que nós vamos o quê? Desistir. Naquele dia, o inimigo tinha certeza que eu ia o quê? Desistir. Minha primeira igreja. 2 horas de batalha ali. É como se o inimigo estivesse dizendo assim, ó: seu lugar não é aqui não, volta para casa. Você não foi chamado para isso aqui não, ó. Aí, ó. Já tem 2 horas que você está tentando me mandar embora. E eu estou aqui, você não tem autoridade não. O inimigo tentando trabalhar onde? Na mente. E ele vai tentar fazer isso com você. Se já não é o caso de estar acontecendo, de você estar numa luta, numa batalha, não sei, seja na sua família, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, de muito tempo, e várias vezes o inimigo já soprou na sua cabeça assim: olha, não tem jeito, isso tem que ser assim. Ele tem certeza que você vai o quê? Desistir. Ele quer que você desista. Por isso eu falei aqui da guerra lá, ó, Rússia e Ucrânia. Por isso que eu falei que para mim o vencedor vai ser a Ucrânia. Porque a Rússia tinha certeza que em 20 dias, 15 dias a Ucrânia ia o quê? Se curvar, desistir. Mas já tem 1 ano e 4 meses.
Sabe o que Deus está ensinando para você aqui hoje? Que se você estiver revestido da armadura de Deus, vai acontecer isso aqui, ó. Então, depois da batalha, vocês continuarão como? De pé e firmes. Numa batalha, a pessoa que continua de pé é por quê? É porque ela venceu. É porque ela resistiu. Porque o derrotado fica onde? No chão. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que você só deve se curvar para Deus. Você não tem que se curvar para problema nenhum. Você não tem que se curvar para dificuldade nenhuma. O seu joelho só deve se dobrar para Deus. Para nada nem para ninguém. Você tem que estar firme. Olha lá, depois da batalha, vocês continuarão como? De pé e firmes. Por que firmes? Por que firmes? Hã? Porque vai vir outra. Vai vir outra luta. Quem é que tem o poder sobre esse mundo aqui? 1 João 5,19. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quem é que está no controle disso aqui? O inimigo. Então depois daquela luta que você resistiu, venceu, vai vir o quê? Outra luta. Então você tem que estar o quê? Firme. Firme. E se você está com Jesus, está orando, está buscando, está clamando, está perseverando, você vai ter outra vitória. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer plantar no seu coração. Tem vitória, tem batalha que vai ser rápida. Tem outras que vão ser um tempo médio. E tem outras que vão ser longas. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Se você está numa batalha longa, não fica triste. Significa uma coisa: que se você resistir e permanecer de pé, a vitória que Deus vai te entregar vai ser tão grande que vai mudar a história da sua vida. Pequenas batalhas, pequenas vitórias. Grandes batalhas, grandes vitórias. Você quer viver apenas de pequenas vitórias? Ou você deseja ter grandes vitórias na sua vida também? Hã? Se você quer ter grandes vitórias, então absorva tudo que Deus está te entregando aqui hoje e coloque em prática. Não desista, não para, está difícil. Está de um jeito assim que parece que você não vai aguentar. É um tsunami. Irmão, quem sobrevive a um tsunami entra no registro do Guinness Book. Fulano estava lá onde teve o tsunami e sobreviveu. Se você resistir a esta grande batalha, você vai ter a sua vida registrada. Mas tem um detalhe: para você resistir, você tem que estar vestido com o quê? Com toda a armadura de quem? De Deus. Então depois da batalha vocês continuarão de pé, firmes. Agora olha que forte. Versículo 14. Assim, mantenham sua posição. O que é manter posição? Não recua. Não foge. Não muda. Mantenham sua posição. Colocando o cinto da verdade. O cinto serve para quê? Amarrar? Não, se eu tirar ele aqui a calça não cai. Hoje a maioria de nós usa o cinto só como enfeite.
Mas como que o cinto fica no corpo? Ele cerca o seu corpo. Ele envolve todo o seu corpo aqui, ó. E a Bíblia está dizendo: mantenham sua posição colocando o cinto da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Em João, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Então olha o que Paulo está ensinando. Assim, mantenham sua posição, cercado por quem? Por Jesus. Não adianta você estar na batalha sozinho, irmão. Você não tem olho nas costas. E ainda que tivesse, como sua batalha contra as forças invisíveis, você não vai nem ver de onde o ataque vem. Então, para você ter chance de vitória, você tem que estar cercado por quem? Por Jesus. Colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O que é uma couraça? Quem sabe o que é uma couraça? Ele falou uma proteção do boiadeiro. É mais ou menos isso. É uma espécie de roupa que os soldados colocavam, que só tinha um buraco da cabeça e até na região da cintura, um pouco abaixo, que cobria as costas e a frente. Era de um material resistente. Por quê? Se viesse alguma flecha, algum instrumento jogado, uma pedra, enfim, uma faca, aquilo ia ser de grande proteção. Amenizava e até impedia de acontecer, como se fosse um colete, mas que envolvia ali as costas e a frente. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que eu devo estar colocando a couraça da justiça. O que é justiça? Biblicamente, justiça é obedecer aos ensinamentos de quem? De Deus. Para você vencer as batalhas, as lutas, você tem que estar obedecendo aos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque senão você vai dar legalidade para o inimigo. Quem não usava a couraça da justiça numa batalha física, estava cheio de quê, pessoal? Numa batalha física, estava cheio de quê? O corpo dele estava cheio de quê, pessoal? Eu estou lutando aqui, ó. Eu estou lutando, mas não estou com a couraça da justiça. Como é que tá minhas costas? Então tá cheia de quê? Tá cheia de brecha. O inimigo consegue me atingir no ombro, na coluna, nos rins. Ele consegue me atingir aqui na frente. Quando a pessoa não está com a couraça da justiça, ela não está obedecendo o que Deus ensina, ela tá dando brecha. O inimigo consegue encontrar espaço para atingir e causar o quê? Causar o quê? Sofrimento. Olha que instrução que Paulo está trazendo para nós. Nós vivemos numa batalha constante até morrer, até a morte. Porque essa luta só acaba quando a gente morrer. Claro, se a gente for para o céu, né? E quem não for para o céu, irmão, aqui é só o começo da luta que nunca vai acabar. E vai piorar depois. Mas quem for para o céu, acabou a luta. Mas aqui nessa terra, vai ser luta até morrer. Mas se eu tiver revestido da armadura de Deus, eu vou ter o quê, pessoal? Vitória. Vai ser uma vitória hoje. Vai ser outra vitória na outra situação. E vai ser vitória. Aí eu vou ser um vencedor.
Continua comigo, versículo 15. Então você já entendeu o cinto, você já entendeu a couraça. Aí Paulo continua assim, olha: como calçados, usem a paz das boas novas. O que é boas novas? O evangelho de Jesus. Para que estejam inteiramente o quê? Preparados. Calçado você coloca onde? Nos pés. Os pés servem para quê? Para te carregar, para te levar, para você andar, não é isso? Então Paulo está dizendo assim: na sua caminhada, nesta vida, é uma caminhada, você nunca mais vai viver o dia de ontem. Cada dia é um passo novo, você só vai adiante. Então na sua vida, na sua caminhada, que você possa usar o evangelho de quem? Do Senhor Jesus. Porque o evangelho do Senhor Jesus vai conduzir os seus passos. Ele vai guiar você pelo bom caminho. Ele vai guiar você por fora das armadilhas do governador, do governante deste mundo. O evangelho do Senhor Jesus vai te guiando. Às vezes o inimigo armou aqui uma coisa para você, o evangelho do Senhor Jesus faz o quê? Te desvia daquela situação. Bom, fazer o quê? Mas ele existe. Não tem como. Ele está aí. O irmão disse: era bom se não tivesse diabo. Seria bom. Mas ele existe. Então não tem alternativa. Ou você vence, ou você é vencido. Mas para você vencer, você tem que estar revestido da armadura de quem? De Deus. Tem que estar apegado com quem? Com o Senhor Jesus, vestindo a armadura de Deus. Caso contrário, não tem jeito. Versículo 16, está acabando. Em todas as situações, levantem o que, pessoal? Levantem o que, pessoal? O escudo da fé. Em todas as situações, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, levante o escudo da fé. Levante a certeza que você vai vencer, porque você está com Deus. Você está orando, você está profetizando. O que você acha que a gente faz aqui toda terça-feira? O que significa isso? Quando eu falo assim, ora agora e profetiza. Profetiza que aquilo que estava dando errado vai dar certo. Profetiza que aquela porta que estava fechada vai estar aberta. Profetiza que a saúde que faltava a partir de hoje vai existir. O que você está fazendo? Você está levantando o escudo da fé contra aquela investida do inimigo na sua vida. Você está levantando o escudo da fé. Voltando lá. Olha lá. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Tem gente que quer vencer as lutas sem levantar o escudo da fé. Tem gente que quer vencer na força do quê? Do braço. Tem gente que quer vencer sem orar. Tem gente que quer vencer sem clamar a Deus. Tem gente que quer vencer sem procurar a ajuda de Deus. Sabe o que ela vai vencer? Nada. Ela vai comer o pão que o diabo está amassando. Que isso, Bispo Paulo? É só ler a Bíblia e você vai chegar a essa conclusão. Não tem saída. Então, quando você levanta o escudo da fé em todas as situações, você vai conseguir deter as flechas de fogo do maligno. As flechas que vêm para destruir a sua vida. Por que Paulo usa a flecha de fogo? Porque quando se atirava uma flecha numa batalha pura, limpa, o máximo que acontecia é ela acertar o alvo diretamente. E a flecha de fogo não. Além de bater no alvo, ela queimava tudo que estava em volta.
queimava a casa, se caísse numa casa, queimava a plantação, se caísse no meio de uma plantação. Então, a ideia do inimigo não é apenas causar uma ferida. Não. Ele não quer só causar uma ferida nas pessoas. Ferida sara. Ferida dá para tratar. Ele não quer só isso. Ele quer causar um sofrimento inimaginável na vida da pessoa. Inimaginável. E ele está encontrando muita gente para fazer isso. Pessoas que não entenderam que a vida nesta terra é uma luta constante contra o sofrimento. Deus, ele tem conhecimento sobre todas as coisas. E ele é bom. Ele é tão bom que ele deixou toda a instrução para nós. Como nós podemos vencer as batalhas. Só que a maioria de nós não quer seguir a orientação de quem? De Deus. E tudo que o inimigo quer é que nós pensemos desse jeito. Não precisa procurar Deus. E essa luta não tem jeito. Eu já perdi. Ninguém venceu. Como é que eu vou vencer? Versículo 17. Usem a salvação como o quê? Capacete. Capacete serve para quê? Proteger o quê? A cabeça. O que está dentro da cabeça? O cérebro. O que acontece no cérebro? Os pensamentos. Então a Bíblia está dizendo assim: use a salvação para proteger seus pensamentos. Lembra no começo da mensagem que o inimigo vai tentar implantar um tanto de pensamentos de derrota, que você não vai sair daquela situação, que você não foi chamado para aquilo, que você não vai conseguir, que não tem jeito. E ele vai usar a boca de outras pessoas, tudo para encher a sua cabeça. Por isso que a sua cabeça, a sua mente tem que estar usando o capacete do quê? Da salvação. O que é a salvação? É a certeza que Jesus Cristo é maior do que o inimigo que governa esse mundo. E ele tem poder para salvar a sua alma. E se ele quiser, ele tem poder para mudar a sua vida nessa terra. Não existe nada que ele não possa fazer. Então, a cabeça tem que estar o quê? Protegida. Sua cabeça está protegida? Ou o inimigo tem conseguido plantar aí a sementinha do mal? Como está a sua cabeça? E empunhem a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A espada serve para quê? Para atacar. Então como é que se ataca o inimigo? Com a palavra de Deus. Se ataca o inimigo com a palavra de Deus. Quando você vê aquela situação de sofrimento que o inimigo está tentando implantar, por exemplo, na sua casa, você pega a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, você pega aquela palavra e diz: está repreendido esse mal, porque está escrito na palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio nessa palavra, e esta palavra vai prevalecer na minha casa. Eu estou o quê? Atacando o inimigo. A espada é a palavra de Deus. Só que a maioria das pessoas não empunham a espada. Eles nem têm a espada. Eles não leem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. É a mesma coisa de você pegar uma espada aqui agora. Quem já pegou uma espada alguma vez aqui? Nunca? Espada de verdade? Uma espada de samurai, por exemplo, se você não souber segurar ela, se você esbarrar em algum lugar, onde é que você esbarrar, ela corta. Você esbarrou, ela corta. Tem gente que fala: eu prefiro nem encostar.
Tem gente que tem feito isso com a palavra de Deus. Eu prefiro nem encostar. Sabe como é que você vai atacar o inimigo? Nunca. Como é que você quer vencer uma guerra sem atacar? Não, vou ficar só na defesa. Só na defesa. Irmão, tem defesa que aguenta não. Não tem. Tem um ditado que fala que a melhor defesa é o quê? O ataque. E para você atacar é com a espada. E a espada é o quê? A palavra de Deus. Você tem que empunhar a espada. Aquela situação difícil que você está enfrentando, que o inimigo quer causar sofrimento, usa a espada. Você já atacou ele essa semana com a espada? Usa a espada, não tenha medo não. Deus é com você. E finalizando no 18. Orem. Ao nosso culto de oração terça-feira aqui, ó. Ao nosso culto profético terça-feira aqui, ó. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. No Espírito com letra maiúscula. Quer dizer o quê? Orem conectados com Deus, com fervor, com certeza, em todos os momentos e o quê? Ocasiões. Não importa qual é a luta. E agora eu quero que vocês leiam para mim, vai. Permaneçam. Permaneçam o quê? Por que uma pessoa tem que permanecer atento? O que é estar atento? Atento. Você tem que estar ligado o tempo todo. Tem gente que fica boiando. A pessoa tem que estar atenta o tempo, porque é de onde você menos espera que venham os ataques. De onde você menos espera. O inimigo é esperto, irmão. É de onde menos espera. E onde ele mais gosta de atacar é aqui, ó. Nas costas. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho que permanecer sempre o quê? Atento. E agora olha que forte. E sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Persistentes em suas orações. Não desanima não. Suas orações não são inúteis não. E quando você estiver orando, ore pelos irmãos que toda terça-feira também estão aqui. Entendeu porque eu falo para você com seu pedido de oração, você orar a semana toda, várias vezes ao dia? Não é assim que eu falo para você? Eu estou dizendo para você o que está na Bíblia. Seja persistente em suas orações. Não esmorece não. E quando você estiver orando lá, Senhor, responde meus pedidos, me abençoa, me dá vitória. Lembra assim, ó. Abençoa meus irmãos que toda terça-feira estão lá no culto também. Porque se você está pedindo por eles, e os outros que estão aqui agora também fizerem o mesmo, eles vão estar pedindo por você. Então já não vai ser só mais você orando por sua vida. No mínimo, vão ser todas as pessoas que estão aqui orando por sua vida. E você orando por todos que estão aqui. Olha como que a gente se torna um exército vitorioso. Então, irmãos, leva daqui hoje o seguinte entendimento: não existe vida nesta terra sem as lutas constantes contra o sofrimento. Isso não tem como acabar. Você já sabe que o governante deste mundo aqui é o diabo. Ele tem essa autoridade, esse poder. Você já sabe que o único que pode vencer o maligno é o Senhor Jesus Cristo. E que se você estiver colado com Jesus, você vai ter a vitória que você precisa. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo que você tem que estar revestido da armadura de Deus, sempre atento e ser o quê? Persistente. Persistente. Tem gente que vem numa terça-feira, a hora não aconteceu o que ele queria, ele não volta para orar mais. O inimigo já sabia que ela não ia voltar. Ele já sabia. O inimigo conhece cada um de nós.
Cada ser humano ele conhece. Tem 3 pessoas que te conhecem: você, Deus e o inimigo. Ele te conhece, ele sabe exatamente quem você é. Se você é sentimental, ele sabe, ele vai mexer com o seu sentimento. Se você é uma pessoa indisciplinada, ele sabe, ele vai trabalhar em cima da sua indisciplina. Ele conhece o ser humano melhor do que o próprio ser humano. Ele conhece. Ele sabe quais são as suas fraquezas. E ele vai trabalhar em cima daquilo. Então tem gente que às vezes vem aqui uma terça-feira para a gente orar, pedir a Deus. Ele já sabe, o inimigo já sabe, que é só resistir o anjo que traz a bênção, igual lá em Daniel, que o anjo que traz a resposta. É só resistir o anjo uma semana. Porque se não acontecer em uma semana, na outra terça a pessoa não está aqui orando mais não. O inimigo sabe. O inimigo sabe que tem gente que é muito volátil. Ele anda conforme a situação. Aí a pessoa veio orar. Mas o inimigo sabe que se a coisa dá uma pioradinha, ela já entra em colapso. Eu fui orar e piorou. Então o inimigo, quando ela orou, o inimigo já dá só uma apertadinha, para a coisa dar uma embaçada. Porque o inimigo já sabe que ali ela não vai ser persistente, ela vai desanimar. Por isso que você tem que estar revestido da armadura de quem? De Deus. E lembra daquela parte que nós lemos? Mantenha a posição. Faz o inimigo ficar desesperado. Ele acha que você vai desistir numa situação. Fica firme, irmão. Por mais que você esteja fazendo exatamente o contrário do que você sempre foi a vida toda, fica firme. O inimigo vai ficar desesperado, vai falar: não estou te conhecendo. Quem é você? Você não é o mesmo mais? Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. É só você ser persistente. E nós vamos vencer essas batalhas. Amém?